Eu sempre achei que fotos fossem apenas registros do momento, capturas congeladas no tempo, mas agora sei que elas podem revelar muito mais do que imaginamos. Às vezes, mostram coisas que não deveriam estar lá, coisas que nos observam. Tudo começou quando decidi revisitar algumas fotos antigas da minha infância. Era um projeto simples, organizar memórias antes que fossem esquecidas. Mas em uma dessas imagens, encontrei algo que mudaria minha vida para sempre. Uma figura sem rosto. Desde então, ele passou a me perseguir em cada foto que tirava. E agora sei que ele nunca vai embora. Estava sentado no sofá da sala, cercado por caixas cheias de álbuns antigos e filmes de celular. Minha mãe havia me pedido para digitalizar as fotos de família, preservando memórias que poderiam se perder com o tempo. Enquanto folheava os álbuns, encontrei uma imagem antiga. Uma foto de mim aos 8 anos, parado na frente da casa onde cresci. Ao olhar para a imagem, notei algo estranho no fundo. Havia uma figura alta e magra, parada, entre as árvores ao lado da casa. Sua silhueta era distorcida, quase derretida, e o que mais me chamou a atenção foi que ele não tinha rosto. No lugar onde deveria haver traços humanos, havia apenas um borrão branco, como se alguém tivesse apagado sua identidade. Pensei que fosse um defeito na foto, ou talvez um reflexo da câmera. Mas algo me incomodava. Eu não lembrava de ter visto aquela pessoa ali naquele dia. Decidi ignorar e continuei organizando as fotos, mas à medida que avançava, comecei a notar algo ainda mais perturbador. Em várias outras imagens, fotos de aniversários, festas familiares, até mesmo selfies aleatórias, a mesma figura aparecia. Sempre ao fundo, sempre sem rosto, sempre observando. Pesquisando sobre o fenômeno, descobri relatos de pessoas que afirmavam ver figuras estranhas em suas fotos. Chamavam-no de o homem sem rosto. Diziam que ele aparecia para aqueles que estavam prestes a enfrentar algo terrível, algo que mudaria suas vidas para sempre. Tentei me convencer de que era tudo coincidência, talvez algum tipo de ilusão óptica, ou artefato digital. Mas então, algo aconteceu. Comecei a notar que ele não estava apenas nas fotos antigas. Ele também aparecia nas novas. Tirei uma selfie no espelho do banheiro e, ao verificar a imagem, lá estava ele, refletido atrás de mim, sorrindo com um buraco negro onde deveria estar seu rosto. Gritei e larguei o celular no chão. Quando voltei a olhar para a tela, a imagem havia desaparecido. Mas eu sabia que tinha visto algo. Não era imaginação. Nos dias seguintes, ele continuou aparecendo. Em fotos de amigos, em paisagens urbanas, até mesmo em prints de telas do meu computador. Sempre ao fundo, sempre invisível aos outros, mas claro como cristal para mim. Então, ele começou a interagir. Foi em uma noite fria de outono. Estava sozinho em casa, tentando entender o que estava acontecendo. Decidi testar algo. Tirei uma foto de mim mesmo segurando um cartaz com a pergunta: quem é você? Quando vi a imagem, meu coração paralisou. Ele estava atrás de mim novamente, mas desta vez havia escrito algo no cartaz que eu segurava. As palavras eram claras. Eu sou o que resta. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado, pesquisando sobre o fenômeno. Descobri que muitas culturas acreditam que figuras sem rosto são manifestações de almas perdidas, condenadas a vagar entre os vivos porque não foram lembradas ou enterradas corretamente. Mas isso não explicava por que ele estava me perseguindo. Dias depois recebi uma ligação da minha mãe. Ela disse que havia encontrado algo no sótão da nossa antiga casa. Uma caixa com pertences de um parente distante que ninguém jamais conheceu. Entre os objetos, havia um álbum de fotos. Nele, todas as imagens continham a mesma figura, o homem sem rosto. Minha mãe me contou que esse parente havia desaparecido décadas atrás, sem deixar vestígios. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Desde então, nossa família começou a ter azar constante. Mortes inexplicáveis, doenças repentinas,
Tragédias sem motivo aparente. Voltei à antiga casa para investigar. Subi ao sótão e encontrei a caixa. Dentro dela, além do álbum, havia um diário. Ao ler, descobri que o parente desaparecido havia feito um pacto com algo que ele chamava de o Observador. Em troca de riqueza e sucesso, ele prometeu sua alma. Mas quando chegou a hora de pagar o preço, ele fugiu. E desde então a entidade, o homem sem rosto, vinha caçando nossa família. Entendi então que eu era o próximo alvo. O homem sem rosto estava me marcando, me lembrando de que ele ainda estava lá, esperando pelo pagamento da dívida. Decidi enfrentá-lo. Voltei ao local onde o parente desaparecido foi visto pela última vez. Uma floresta isolada. Levei uma câmera para registrar tudo. Enquanto caminhava, tirei fotos constantemente, tentando capturar qualquer sinal dele. Decidi enfrentá-lo. Voltei ao local onde o parente desaparecido foi visto pela última vez. Uma floresta isolada. Levei uma câmera para registrar tudo. Enquanto caminhava, tirei fotos constantemente, tentando capturar qualquer sinal dele. Finalmente, encontrei algo. Um círculo de pedras com marcas estranhas gravadas. Parecia um ritual antigo. Tirei uma foto e, ao ver a imagem, ele apareceu novamente. Desta vez, não estava ao fundo. Ele estava bem na minha frente, com braços longos e dedos finos como garras. Seu corpo parecia translúcido, como fumaça preta, girando em um redemoinho. Ele inclinou-se sobre mim e sussurrou: "Você é o último." Corri de volta para casa, pensando que havia escapado. Mas ele ainda está aqui. Em cada foto que tiro, em cada reflexo que vejo, ele aparece, observando, esperando. Desde 1200, então evito câmeras e espelhos. Mas às vezes, quando estou distraído, percebo algo ao fundo. Uma figura alta e magra, com um buraco negro onde deveria estar seu rosto. Se você encontrar algo estranho em suas fotos, não ignore. Talvez ele já esteja te observando. Essa é a minha história. Agora quero saber, você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Sempre fui fascinado por histórias de terror. Filmes, livros, relatos. A adrenalina do medo controlado. Mas nada se compara ao terror que se infiltra na realidade. Aquele pesadelo que você não consegue despertar porque ele já te engoliu, por completo. A história que vou contar não é ficção. Aconteceu comigo. E até hoje, as cicatrizes, embora invisíveis, ainda latejam. Era o verão de 2018. Eu estava passando uns dias em uma pequena cidade litorânea, buscando refúgio do caos da cidade grande. Aluguei uma casa antiga, um pouco afastada do centro, com vista para o mar. A casa tinha um charme rústico, mas também uma atmosfera um tanto melancólica. Na primeira noite, o sono veio fácil, embalado pelo som das ondas. Mas na segunda, tudo mudou. Acordei no meio da noite com uma sensação opressora no peito, como se algo estivesse me esmagando. O quarto estava completamente escuro, mas eu sentia uma presença. Não era algo que eu pudesse ver, mas era palpável, densa, pairando sobre mim. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado. Era como se um peso invisível me prendesse à cama. O pânico começou a se instalar, gelado e implacável. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Minhas pálpebras pareciam coladas, impedindo-me de ver o que quer que estivesse ali. Então, ouvi um sussurro. Baixo, arrastado, quase inaudível. Parecia vir de perto do meu ouvido, mas não consegui distinguir nenhuma palavra. Era apenas um som gutural, carregado de uma intenção sinistra. O medo se intensificou, transformando-se em terror puro. Minha mente gritava, tentando encontrar uma explicação racional. Mas não havia nenhuma. Aquilo era real, físico, mesmo que invisível. A pressão no meu peito aumentou, dificultando minha respiração. Senti um formigamento percorrer meu corpo paralisado.
Aquele sussurro continuou, constante e ameaçador. Naquele momento, eu tinha certeza de que ia morrer. De repente, a pressão começou a diminuir. O sussurro se afastou, tornando-se cada vez mais tênue até desaparecer por completo. Lentamente, a paralisia cedeu. Consegui mover meus dedos, meus braços, minhas pernas. Saltei da cama, acendi a luz freneticamente, procurando freneticamente por algo, qualquer coisa que pudesse explicar o que havia acontecido. O quarto estava vazio, as janelas trancadas. Não havia sinais de invasão. Passei o resto da noite em claro, a mente fervilhando de perguntas sem respostas. Teria sido um sonho? Um pesadelo tão vívido que me paralisou? Mas a sensação de presença, o sussurro, pareciam tão reais, tão tangíveis. Nas noites seguintes, o terror retornou. A mesma paralisia, a mesma pressão no peito, o mesmo sussurro espectral. Comecei a ter pavor de ir para a cama. Tentava ficar acordado o máximo possível, mas a exaustão sempre vencia. A cada vez, a experiência era ligeiramente diferente. Às vezes, o sussurro parecia mais claro, quase formando palavras em uma língua desconhecida. Outras vezes, sentia um toque gelado em meu braço, mesmo sem nada estar ali. Comecei a pesquisar sobre a história da casa. Descobri que um antigo morador havia morrido ali, de causas misteriosas. Havia rumores de que a casa era mal assombrada, mas eu, cético como sempre, havia ignorado os avisos. Conversei com alguns moradores mais antigos da cidade. Um deles, um senhor de idade avançada, me contou sobre uma antiga lenda local, sobre uma entidade noturna que se alimenta do medo e da energia vital das pessoas durante o sono. Uma criatura que paralisa suas vítimas e sussurra terrores inomináveis em seus ouvidos. A descrição era assustadoramente semelhante ao que eu estava vivenciando. O medo se transformou em pavor. Eu estava preso em um pesadelo real, assombrado, por algo que parecia ter vindo das profundezas das lendas. Tentei de tudo para me livrar daquela maldição. Queimei sálvia, espalhei sal grosso, rezei. Nada parecia funcionar. A cada noite, a presença retornava, implacável e voraz. Uma noite, a experiência foi mais intensa do que nunca. A paralisia foi total. A pressão no meu peito quase insuportável. O sussurro se tornou um grito agudo e lancinante, e senti como se algo estivesse tentando entrar em minha mente, sondando meus medos mais profundos. Naquele momento de terror absoluto, senti uma raiva surgir dentro de mim. Uma fúria desesperada contra aquela entidade que me atormentava. Com um esforço sobre-humano, lutei contra a paralisia, tentando me mover, tentando gritar, e de repente consegui. Um grito rouco escapou da minha garganta. A pressão no meu peito diminuiu instantaneamente. O sussurro cessou. A presença desapareceu. Exausto e aterrorizado, levantei da cama e acendi todas as luzes da casa. Passei o resto da noite sentado, no chão da sala, tremendo incontrolavelmente. Na manhã seguinte, arrumei minhas malas e deixei aquela casa sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela cidade. Mas as lembranças daquelas noites infernais ainda me assombram. Às vezes, no silêncio da noite, ainda sinto aquela pressão no peito. Ainda ouço aquele sussurro distante. Sei que o terror real não está nos livros ou nos filmes. Ele pode se infiltrar na nossa realidade, nos paralisar com o medo e nos mostrar a face sombria do desconhecido. E eu, infelizmente, vivi para sentir a fria e inegável verdade dessa afirmação. Aqueles não foram apenas pesadelos, foram encontros reais com algo que a mente humana luta para compreender. E a cicatriz desse terror, essa permanece para sempre. Sempre fui um apreciador do silêncio da noite. Aquele manto escuro que cobre o mundo, abafando os ruídos do dia e nos permitindo uma introspecção profunda. Mas depois do que aconteceu,
O silêncio noturno nunca mais foi o mesmo. Agora, ele vem carregado de ecos, de sussurros que não pertencem a este mundo. Tudo começou com a minha fascinação por gravações antigas, fitas cassete encontradas em mercados de pulgas e vendas de garagem. Eu adorava a textura analógica, o chiado sutil que acompanhava as vozes do passado. Um dia, encontrei uma caixa empoeirada com várias fitas sem identificação. A curiosidade me picou. Em casa, no silêncio da minha sala à meia luz, inseri a primeira fita no meu velho toca-fitas. O som que saiu foi perturbador. Não era música nem fala inteligível. Era uma cacofonia de ruídos estranhos. Cliques metálicos, respirações ofegantes. Algo que soava como unhas arranhando uma superfície áspera. A princípio, pensei que a fita estivesse danificada. Mas, à medida que a ouvia, uma sensação crescente de desconforto me invadia. Havia uma cadência estranha naqueles ruídos, como se estivessem tentando comunicar algo, mas em uma linguagem que minha mente não conseguia decifrar. Na segunda fita, a situação piorou. Em meio aos ruídos indistintos, comecei a discernir sussurros. Vozes baixas, arrastadas, falando em um idioma que não reconheci. Eram murmúrios carregados de angústia, de um sofrimento lancinante que me causava um calafrio na espinha. Desliguei o toca-fitas, perturbado. Joguei as fitas de volta na caixa, tentando ignorar a crescente sensação de que havia algo sinistro ali. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Na noite seguinte, voltei a ouvi-las, desta vez com fones de ouvido, no escuro do meu quarto. Com túneis, os fones, a imersão era total. Os ruídos estranhos pareciam envolver minha mente. Os sussurros se tornavam mais nítidos, mais próximos. Em alguns momentos, jurei ouvir meu próprio nome sendo pronunciado em meio àquela cacofonia espectral. Na terceira fita, encontrei algo diferente. Uma voz clara, embora carregada de uma tristeza profunda. Ela falava em português, mas de uma forma arcaica, quase sussurrando. A voz contava uma história sombria sobre uma tragédia ocorrida naquela mesma cidade há muitos anos, sobre perdas, sobre vingança e sobre uma presença que nunca havia encontrado a paz. A história era perturbadora, mas a voz... Havia algo nela que me prendia, uma melancolia palpável que ecoava em minha própria alma. Continuei ouvindo, noite após noite, cada fita revelando fragmentos de histórias sombrias, de eventos traumáticos, de presenças invisíveis presas em um ciclo de sofrimento. Comecei a ter pesadelos vívidos, povoados pelas vozes e pelos ruídos que ouvia nas fitas. Acordava no meio da noite com a sensação de que havia alguém no meu quarto, sussurrando em meu ouvido. O silêncio da noite havia se tornado um campo minado de sons fantasmagóricos. Uma noite, enquanto ouvia uma das fitas mais antigas, um ruído diferente chamou minha atenção. Era um som metálico, repetitivo, como o tic-tac de um relógio antigo, mas com uma irregularidade sinistra. E então, em meio ao tic-tac, ouvi um som abafado, como se alguém estivesse batendo suavemente em uma porta. O som se repetiu, cada vez mais alto, mais insistente. Olhei ao redor do meu quarto escuro, o coração, acelerado. O som não vinha dos fones de ouvido, vinha de dentro da minha casa. Desliguei o toca-fitas bruscamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante, quebrado apenas pelo meu próprio ofegar. O som de batidas suaves continuou, vindo da porta do meu quarto. Levantei-me lentamente, trêmulo, e caminhei até a porta. Hesitei antes de abrir. Quem ou o que estaria batendo àquela hora da noite? Abri a porta com cuidado. O corredor estava escuro e vazio. O som de batidas parou. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo não era real. Era a minha mente pregando peças, influenciada pelas gravações perturbadoras. Voltei para o meu quarto, tentando me acalmar. Mas assim que me deitei, o som recomeçou. Desta vez, vinha de dentro das paredes. Batidas suaves, rítmicas,
como se algo estivesse preso ali, tentando sair. As noites se tornaram um tormento. Os sons das fitas pareciam ter se infiltrado na minha realidade, ecoando nos cantos da minha casa, sussurrando em meus sonhos. Eu estava preso em um ciclo de terror auditivo, assombrado por vozes e ruídos que não pertenciam ao mundo dos vivos. Tentei me livrar das fitas, mas algo me impedia. Era como se uma força invisível me mantivesse ligado àqueles pedaços de plástico carregados de sofrimento e mistério. Eu precisava descobrir a origem daquelas vozes, desvendar os segredos que elas sussurravam na escuridão. Na última fita, da caixa, encontrei algo diferente. Não havia ruídos, nem sussurros, nem histórias trágicas. Havia apenas silêncio. Um silêncio profundo, opressor, que parecia engolir todos os outros sons. Enquanto ouvia aquele silêncio inquietante, comecei a ouvir algo mais. Um som fraco, quase inaudível, vindo de fora dos fones de ouvido. Era um sussurro. Minha própria voz. Você está ouvindo? Sussurrava a voz. Nós estamos aqui. Olhei, ao redor do meu quarto escuro. Estava sozinho. Mas a voz... ela parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, dentro e fora da minha cabeça. Desliguei os fones. Aterrorizado. O sussurro continuou. Mais alto agora, mais claro. Você nos libertou, dizia a voz. Agora você vai ouvir para sempre. As batidas nas paredes se intensificaram, acompanhadas por arranhões e gemidos. O silêncio da noite havia sido rompido, para sempre, substituído por um coro de vozes invisíveis que me assombravam a cada instante. Nunca mais consegui dormir em silêncio. A cada ruído da noite, a cada sombra que dança na escuridão, eu ouço os sussurros, as batidas, os gemidos. As fitas podem ter sido destruídas, mas o medo em áudio que elas despertaram permanece. Um lembrete constante de que certas histórias, uma vez ouvidas no escuro, nunca mais nos deixam em paz. E eu, agora, sou parte dessa sinfonia espectral, condenado a ouvir para sempre os ecos do terror. Há algo inquietante em saber que eventos assustadores podem ter acontecido com pessoas comuns, em lugares aparentemente normais. Mas nunca imaginei que eu mesmo me envolveria em uma dessas histórias. Tudo começou quando decidi investigar a lenda da boneca Annabelle. Eu achava que era apenas uma história inventada para promover filmes de terror. Mas então, conheci alguém que testemunhou os eventos de perto. E tudo mudou. Foi em uma conferência sobre fenômenos paranormais que conheci Ed Warren, um investigador renomado no campo do oculto. Ele e sua esposa Lorraine eram conhecidos por suas pesquisas sobre casos de atividade sobrenatural. Durante uma palestra, ele mencionou a boneca Annabelle e os eventos que cercaram sua história. Curioso, abordei Ed após o evento e perguntei mais detalhes. Ele me contou que a boneca não era apenas um objeto amaldiçoado, mas uma manifestação de algo muito maior. Algo que ainda poderia estar ativo. Decidi seguir essa pista. Fiz pesquisas, entrevistei testemunhas e até visitei o local onde tudo aconteceu. O que descobri foi arrepiante. A história começa com uma jovem chamada Donna, que vivia em um pequeno apartamento nos anos 1970. Ela havia acabado de comprar uma boneca vintage em uma loja de antiguidades. Uma boneca Raggedy Ann, com cabelos vermelhos desbotados e um vestido azul desgastado. Donna achava a boneca encantadora e a colocou em um sofá na sala. Mas logo as coisas começaram a ficar estranhas. Donna percebeu que a boneca mudava de posição sozinha. Às vezes, estava sentada no sofá. Outras vezes, encontrava-se deitada ou inclinada contra a parede. No início, ela pensou que fosse imaginação ou talvez seu gato mexendo nela. Mas então, as mudanças se tornaram mais drásticas. Um dia, Donna encontrou a boneca em outro cômodo, segurando uma folha de papel com uma mensagem escrita. Ajude-nos.
As letras eram infantis, quase indecifráveis, como se tivessem sido rabiscadas por uma criança. Donna decidiu ignorar aquilo, convencida de que era apenas uma brincadeira de sua colega de quarto, Angie. Mas Angie jurou que não tinha nada a ver com aquilo. Então, coisas ainda mais assustadoras começaram a acontecer. A boneca começou a aparecer em lugares improváveis, dentro de armários trancados, debaixo das camas, até mesmo fora do apartamento. E sempre que Donna a encontrava, havia novas, mensagens escritas nas paredes ou em pedaços de papel próximos à boneca. As mensagens eram cada vez mais perturbadoras. Estamos presos. Ela está aqui. Ele vem à noite. Donna começou a sentir uma presença sinistra no apartamento. Ela ouvia risos infantis vindos do corredor, mesmo quando estava sozinha. À noite, acordava com a sensação de que algo observava enquanto dormia. Finalmente, ela decidiu chamar especialistas. Foi quando Ed e Lorraine Warren entraram na história. Ed e Lorraine visitaram o apartamento e realizaram uma investigação detalhada. Usando equipamentos para detectar atividades paranormais, eles confirmaram que algo estava realmente errado ali. A boneca parecia emanar energia negativa, como se estivesse possuída por uma entidade maligna. Durante uma sessão mediúnica conduzida por Lorraine, eles descobriram a verdade. A boneca havia sido usada como um portal por um espírito vingativo. O espírito de uma criança chamada Annabelle Higgins, que morrera tragicamente perto do prédio onde Donna vivia. O espírito de Annabelle havia sido manipulado por uma entidade demoníaca, que agora tentava usar a boneca para atacar os vivos. Ed explicou que a única maneira de conter a ameaça era remover a boneca do apartamento e selá-la em um recipiente especial, protegido por símbolos sagrados. Eles levaram a boneca para o Museu dos Warren, onde ela permanece até hoje. Mas a história não termina aí. Anos depois, durante uma visita ao museu, tive minha própria experiência com Annabelle. Estava andando pelos corredores escuros, observando os artefatos expostos quando cheguei à vitrine onde a boneca estava selada. Havia avisos claros ao redor. Não toque na vitrine. Não fotografe a boneca. Ignorei os avisos e tirei uma foto. Assim que olhei para a tela da câmera, vi algo que me deixou gelado. Na imagem, a boneca estava inclinada para a frente como se estivesse me encarando diretamente. Seus olhos pareciam brilhar, e havia uma mão escura, invisível aos olhos humanos, pressionada contra o vidro da vitrine. Recuei rapidamente tentando racionalizar o que havia visto. Mas então, ouvi risos infantis ecoando pelo museu. Girei para procurar a origem do som, mas o lugar estava vazio. Voltei para casa, convencido de que aquilo era apenas uma ilusão óptica. Mas desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Comecei a ouvir passos durante a noite. Os armários abriam sozinhos. E às vezes, quando acordava de madrugada, via uma figura parada ao pé da minha cama. Uma menina pequena, com cabelos vermelhos e um vestido azul desbotado. Pesquisei mais sobre Annabelle e descobri relatos semelhantes. Pessoas que desafiavam os avisos do museu relatavam experiências assustadoras após interagir com a boneca. Alguns diziam que ela os seguia até suas casas. Outros afirmavam que ela causava acidentes terríveis. Entendi então que a entidade demoníaca que controlava Annabelle ainda estava ativa. E agora, ela tinha escolhido a mim. Desde aquele dia, sei que nunca estou realmente sozinho. A presença de Annabelle está sempre lá, pairando nos cantos mais escuros do meu apartamento. Às vezes vejo sua silhueta refletida no vidro de uma janela. Outras vezes, ouço seus risos suaves enquanto tento dormir. Tentei voltar ao museu para devolver a foto, mas a boneca não estava mais lá. Dizem que ela foi transferida para um local secreto, onde ninguém pode acessá-la. Mas isso não importa. Ela já sabe onde me encontrar. Se você decidir visitar o Museu dos Warren, lembre-se dos avisos. Não toque na vitrine. Não fotografe a boneca.
porque uma vez que você despertar sua atenção, ela nunca vai embora. Essa é a minha história. Agora quero saber: você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. A noite sempre teve um fascínio sombrio para mim. Uma tela escura onde a imaginação pinta os medos mais profundos. Mas nunca imaginei que a escuridão pudesse realmente ganhar forma, que os sussurros do vento pudessem se materializar em algo. Mas tudo começou naquela viagem. Decidi explorar uma trilha isolada nos arredores da cidade. Uma área conhecida por suas lendas antigas, histórias de aparições e criaturas. Eu sempre fui cético, um amante do terror ficcional, mas a ideia de confrontar o desconhecido, mesmo que remotamente, me atraía. A trilha serpenteava por uma mata densa, as árvores altas bloqueando quase toda a luz do sol. O ar era úmido e carregado de um cheiro terroso, de folhas em decomposição. Quanto mais adentro, mais o silêncio se tornava opressor, quebrado apenas pelo farfalhar ocasional de algum animal invisível na vegetação. Ao cair da tarde, decidi montar acampamento. Encontrei uma pequena clareira, relativamente protegida, e comecei a armar minha barraca. O céu ganhava tons alaranjados e roxos, uma beleza melancólica que contrastava com a crescente sensação de inquietude que me invadia. Com a noite instalada, acendi uma pequena fogueira. As chamas dançavam, lançando sombras vacilantes nas árvores ao redor, transformando troncos em figuras fantasmagóricas. O silêncio era quase absoluto agora, e cada estalo de um galho, cada ruído distante, parecia amplificado na escuridão. Foi então que ouvi um som diferente. Não era o vento, nem um animal conhecido. Era um arrastar suave, como se algo pesado estivesse se movendo pela mata, quebrando galhos secos sob um peso considerável. O som vinha da escuridão além do alcance da minha fogueira, e meu coração começou a acelerar. Peguei minha lanterna, a luz trêmula cortando a escuridão. Varre a mata ao redor, mas só encontrei a densa vegetação e as sombras dançantes. O arrastar parou, e um silêncio ainda mais pesado se instalou. Tentei racionalizar, dizer a mim mesmo que era apenas um animal grande, talvez um javali. Mas a sensação de ser observado, de haver algo ali espreitando nas sombras, era inegável. Voltei para perto da fogueira tentando manter a calma. O sono não vinha. Meus sentidos estavam aguçados, cada fibra do meu corpo em alerta. O arrastar recomeçou mais perto agora, e então um novo som se juntou a ele. Um ofegar baixo, gutural, que não se assemelhava a nada que eu já tivesse ouvido. A luz da fogueira começou a diminuir, as chamas lutando contra a escuridão crescente. Senti um medo frio me paralisar. Algo estava ali, na escuridão, e não era algo comum. De repente, 2 pontos vermelhos brilharam na escuridão, logo além do círculo de luz da fogueira. Eram olhos. Olhos que me encaravam, fixos e intensos. Não eram os olhos de um animal selvagem. Havia algo de inteligente, de predatório, naquele brilho. Um rosnado baixo ecoou na noite, um som que fez o sangue gelar nas minhas veias. A criatura se moveu e consegui vislumbrar sua silhueta na penumbra. Era grande, mais alta que um homem, com uma forma vagamente humanoide, mas distorcida, grotesca. Seus membros pareciam longos e desarticulados, e sua pele escura se fundia com a noite. O medo me impulsionou a agir. Peguei a lanterna e a apontei diretamente para a criatura, gritando. Ela recuou um pouco, seus olhos vermelhos piscando na luz, mas não fugiu. Continuou ali, observando-me com uma fome fria e calculista. O tempo pareceu se distorcer. Cada segundo era uma eternidade de terror. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa, mas minha mente estava em branco, paralisada pelo medo. Então ouvi um som vindo da direção oposta. Um uivo alto e lancinante que ecoou pela mata. A criatura à minha frente pareceu hesitar, seus olhos vermelhos desviando-se momentaneamente. Aproveitei a chance.
Peguei minha mochila e corri para dentro da barraca, fechando o zíper com as mãos trêmulas. O tecido fino parecia uma proteção ridícula contra aquela coisa lá fora, mas era tudo o que eu tinha. O arranhar começou na lona da barraca. Garras afiadas rasgando o tecido, tentando alcançar o que estava dentro. O ofegar gutural estava agora bem perto, o hálito quente e fétido invadindo o pequeno espaço. Eu me encolhi no fundo da barraca, o coração batendo descontroladamente. O uivo ecoou novamente, mais perto desta vez. E então, um som de luta. Rosnados animalescos, grunhidos violentos. O som de galhos quebrando e corpos se chocando. O arranhar na minha barraca parou. O silêncio retornou, mas era um silêncio diferente, carregado de uma tensão palpável. Fiquei ali, imóvel, prendendo a respiração, sem saber o que estava acontecendo lá fora. Depois de o que pareceu uma eternidade, o silêncio persistiu. Lentamente e com cautela, abri um pequeno espaço no zíper da barraca e espiei para fora. A luz da fogueira, agora quase apagada, iluminava vagamente a clareira. Não havia sinal da criatura de olhos vermelhos. Mas, na borda da mata, vi uma sombra escura e grande se afastar, movendo-se com uma agilidade surpreendente. O uivo soou, mais uma vez, distante agora, antes de se perder na noite. Não sei o que aconteceu ali, se outra criatura confrontou aquela que me assediava, ou se algo a assustou. Mas naquela noite, senti o terror em sua forma mais pura. A confrontação com algo que não deveria existir, algo que a nossa compreensão do mundo não abarca. Esperei o amanhecer, cada segundo uma tortura. Com a primeira luz do sol, desmontei o acampamento em tempo recorde e corri pela trilha de volta, sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela trilha. E até hoje, quando a noite cai e ouço o uivo distante de um animal, uma pontada de medo percorre minha espinha. Porque sei que lá fora, na escuridão, existem coisas que preferiríamos nunca encontrar. Criaturas da noite, encontros assustadores com o desconhecido, que provam que os nossos pesadelos mais sombrios podem, por vezes, se tornar realidade. E eu, infelizmente, vivi para contar essa história. Eu sempre achei que corredores fossem apenas passagens, espaços sem significado, criados apenas para conectar um lugar a outro. Mas aprendi da pior maneira possível que alguns corredores não são feitos para serem atravessados. Eles são armadilhas. Tudo começou quando decidi explorar uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. Era um lugar esquecido pelo tempo, cercado por árvores altas e misteriosas. Eu não sabia que aquele corredor me levaria a um pesadelo do qual nunca mais conseguiria escapar completamente. Era uma noite fria de outono quando cheguei à mansão. Havia algo sinistro no ar, um silêncio absoluto, como se o próprio mundo tivesse parado de respirar. A construção estava em ruínas, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Mas havia algo nela, algo que me chamava. Decidi entrar, convencido de que seria apenas uma aventura noturna, talvez uma chance de capturar algumas fotos assustadoras para compartilhar com meus amigos. Mas assim que cruzei a entrada, senti uma presença opressiva. Era como se as paredes estivessem vivas, observando cada movimento meu. Foi então que encontrei o corredor. O corredor era longo e estreito, iluminado apenas por uma luz fraca que vinha de velhos lustres pendurados no teto. As paredes eram cobertas por papel de parede desgastado, com padrões florais que pareciam se mover quando eu olhava por muito tempo. No final do corredor, havia uma porta fechada. Curioso, comecei a caminhar em direção à porta, mas quanto mais eu avançava, mais o corredor parecia se alongar. Era como se ele estivesse mudando de tamanho, me impedindo de alcançar o fim. Parei por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Quando olhei para trás, percebi que a entrada pela qual eu havia entrado também havia desaparecido. Agora tudo o que restava era um corredor infinito,
com aquela única porta ao fundo. Decidi seguir em frente. Afinal, o que mais eu poderia fazer? Cada passo ecoava pelo espaço vazio, amplificado pelo silêncio opressor. Enquanto caminhava, notei algo estranho nas paredes. Pequenas marcas começaram a aparecer. Palavras rabiscadas em tinta preta ou talvez sangue seco. Elas diziam: "Não volte. Continue andando. Você nunca vai sair." Ignorei as mensagens, determinado a alcançar a porta. Mas então, ouvi vozes. Eram sussurros baixos, vindos de todas as direções, como se as paredes estivessem falando comigo. Algumas vozes eram suaves, quase gentis, enquanto outras eram agressivas, exigindo que eu continuasse. Finalmente alcancei a porta. Girei a maçaneta e entrei. Mas o que encontrei do outro lado não foi um cômodo. Era outro corredor, exatamente igual ao primeiro. O confronto. Comecei a perder a noção do tempo. Cada vez que escolhia uma porta, ela me levava a outro corredor, idêntico. As mensagens nas paredes ficavam mais intensas, mais hostis. Algumas delas me chamavam pelo nome, como se conhecessem minha alma. Então, algo mudou. Em um dos corredores, vi figuras humanas paradas ao longe. Eram sombras distorcidas, com braços longos e dedos finos como garras. Elas me encaravam, imóveis como estátuas vivas. Tentei ignorá-las e continuar andando, mas elas começaram a se aproximar lentamente. Gritei e corri para a próxima porta, mas as figuras estavam sempre lá, me seguindo. Finalmente, encontrei uma sala diferente. Um cômodo pequeno, com uma mesa no centro. Sobre a mesa, havia um diário. Abri o diário e comecei a ler. Ele pertencia a alguém chamado Thomas, que afirmava ter sido atraído para a mansão anos atrás. Em suas anotações, ele descrevia os mesmos corredores infinitos, as mesmas figuras sombrias. Ele escreveu sobre uma entidade que controlava o labirinto, uma força maligna que aprisionava as almas dos visitantes. Thomas mencionava um ritual para escapar. Deixe algo de valor na mesa. Siga o som dos passos até o final. Olhei ao redor, tentando decidir o que deixar. Então tirei meu colar, uma joia que havia pertencido à minha avó. Coloquei-o sobre a mesa e saí da sala. Assim que fechei a porta, ouvi passos ecoando pelo corredor. Eles eram constantes, como se alguém estivesse me guiando. Segui o som caminhando rapidamente. Os corredores pareciam diferentes agora, mais curtos, menos ameaçadores. Finalmente encontrei uma porta diferente. Ela brilhava fracamente, como se fosse feita de luz. Abria e saí da mansão, ofegante e tremendo. Mas a sensação de alívio durou pouco. Quando voltei para casa, percebi que algo havia mudado. Meu reflexo no espelho parecia errado. Meu rosto estava pálido, com olheiras profundas, como se eu não tivesse dormido por dias. E às vezes via figuras sombrias ao fundo, observando-me. Pesquisei sobre a mansão e descobri sua história. Ela havia sido construída por um ocultista no século XIX, que usava o labirinto de corredores como um portal para outra dimensão. Qualquer um que entrasse ali fazia parte de seu experimento. Uma tentativa de capturar almas para alimentar sua entidade. Entendi então que, ao deixar meu colar na mesa, eu tinha selado um acordo. Minha alma estava marcada. Desde então, sei que o corredor ainda está lá, esperando por mim. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo seus padrões florais dançando na escuridão. E às vezes acordo no meio da noite, com a sensação de que estou de volta ao labirinto, sendo perseguido pelas figuras sombrias. Se você encontrar uma mansão com um corredor infinito, não entre. Não importa o quão curioso você seja, não importa o quão seguro você se sinta. Alguns lugares não foram feitos para serem explorados. Quero saber, você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu.